Bom dia, transformadas. Meu devocional está no livro de Ezequiel, Ezequiel 40, no versículo 5, onde eu estava lendo e na hora eu não entendi o sentido, né? A partir do versículo 5 vai dizer: Então vi um grande muro que cercava toda a área da casa, o templo. O comprimento da régua da medição na mão do homem era 6 côvados longo, com um pouco mais de meio metro cada. E eu fui lendo, né, sobre aquele homem medindo todo o templo, medindo cada cômodo, cada canto, cada espaço, e levando Ezequiel junto para observar enquanto ele media. E eu pensei, tá, mas para que, né, ficar medindo? Deus já sabe, foi ele que mandou fazer o templo e tal, né? E aqui, quando cheguei no capítulo 44, diz o novo ministério da casa de Deus, é o título que tem aqui na minha Bíblia. No versículo 2, no versículo 1 vai dizer: Logo depois aquele homem me trouxe de volta ao portão externo do santuário que dava para o oriente, no lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Então Yahvé me orientou dizendo: Essa porta deve permanecer fechada, não deverá ser aberta por ninguém. Ninguém poderá passar por ela. Deve continuar trancada, porque o Senhor, o eterno Deus de Israel, entrou por ela. E aí eu me lembrei que após a morte de Jesus, nós somos o templo, né? Então eu pude entender que aquele homem que media cada canto, cada cômodo, cada espaço dentro daquele templo, representava o próprio Deus, né? Afirmando que conhece nós que somos templo dele, né? Sabe de cada espaço, de cada canto, de cada centímetro, né? Que é o nosso coração. Lá em Ezequiel também vai dizer que Deus, ele examina a nossa mente, o nosso coração, né? Aqui, a partir do versículo 5, vai dizer: Então Yahvé instruiu-me: Filho do homem, observa com atenção, aplica os teus olhos e ouvidos para compreender bem tudo o que eu te explico a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor, e de todas as suas leis, e considere em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário. Aquele lugar aquela porta que Deus passou, né, e entrou no nosso coração, ninguém deve passar por ela, né? É um lugar exclusivo de Deus em nosso coração, e a gente deve prestar atenção, né, se a gente não tem profanado muitas vezes o templo, que é nós mesmos, nosso coração, a nossa casa, a nossa vida, né? E pregarás aos rebeldes da casa de Israel: Assim diz Yahvé o Senhor: Já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as outras abominações, trouxestes estrangeiros pagãos, incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo para entrarem no meu santuário, profanando assim a minha casa, enquanto oferecias o meu pão, a gordura e o sangue, e deste modo quebraste a minha aliança. E aqui, às vezes a gente acha que para desagradar a Deus, para profanar o nosso corpo, o nosso tempo, é necessário a gente estar lá no mundo fazendo coisas erradas, participando de festas ou de alguma prática. Mas aqui os próprios sacerdotes, eles profanaram o templo de Deus fazendo as coisas de Deus, só que de maneira errada, de maneira que Deus não tinha pedido, colocando pessoas erradas dentro daquele lugar tão especial, né? Enquanto oferecias o meu pão e a gordura e o sangue, deste modo quebrastes a minha aliança, e ao invés de cumprir o vosso dever quanto aos meus rituais sagrados, constituíste outras pessoas no meu santuário. Então eu pude compreender que naquele momento realmente estava sendo medido todo o templo, né? Numa visão ali que Ezequiel estava tendo. Mas que nós somos o templo de Deus hoje. E que ele também examina, que ele também mede cada palmo, cada centímetro do nosso coração, do nosso ser, né? E quem é que tem ocupado cada cômodo, cada cantinho, né? Se o próprio Deus está no lugar certo, onde deveria estar. E que nós não venhamos, que nós venhamos a tomar cuidado, que a gente venha a ser prudente, né?
para não profanar o templo de Deus enquanto nós servimos. Amém? E foi isso que eu aprendi hoje. Tenha um ótimo dia.